Jennifer, estamos passando por uma redução no quadro de funcionários, e você será a primeira a sair, disse Samantha com um sorriso que me causou um aperto no estômago. Com efeito imediato. As luzes fluorescentes da sala de conferências pareciam zumbir ainda mais alto, enquanto aquelas palavras ficavam suspensas no ar, como um veneno silencioso. Permaneci sentada ali por alguns instantes, tentando assimilar o que acabara de acontecer, enquanto meus colegas ao redor da mesa evitavam cruzar o olhar comigo. Após 14 anos de dedicação a Westbrook Dynamics, foi assim que tudo chegou ao fim. Meu nome é Jennifer Callaway. Tenho 46 anos, e até aquela manhã, eu era gerente sênior de contas da Westbrook Dynamics, em Charlotte, Carolina do Norte. Durante esses 14 anos, me entreguei completamente a essa empresa, administrando algumas das maiores contas corporativas e construindo relações que iam muito além de simples negociações comerciais. Eu nunca fui a funcionária mais chamativa. Não me envolvia em jogos políticos dentro do escritório e, definitivamente, não fazia questão de agradar a liderança. Ainda assim, era confiável, estável e muito respeitada por quem realmente importava, nossos clientes. Quando Samantha Kerr assumiu como nova chefe do departamento há 6 meses, eu já sentia que problemas estavam por vir. Ela era do tipo que confunde barulho com eficiência, que acredita que causar impacto já é sinônimo de melhoria. Logo na primeira semana, deixou claro que queria mudar completamente a forma como lidávamos com os clientes. Passou a marcar reuniões desnecessárias, implantou novos sistemas de controle que ninguém havia solicitado e questionava constantemente métodos que funcionavam perfeitamente há anos. Acho que precisamos trazer uma nova dinâmica para o departamento, ela declarou durante uma de suas longas reuniões de equipe. Alguns desses relacionamentos com clientes ficaram próximos demais, pessoais demais. Precisamos manter uma relação mais profissional. Naquele momento, pensei no quanto ela estava enganada, mas preferi permanecer em silêncio. Na minha experiência, relações comerciais construídas com confiança verdadeira e conexão humana são o alicerce mais sólido que uma empresa pode ter. Samantha, porém, enxergava tudo de outra forma. Ela via meus vínculos de longa data com clientes importantes como uma ameaça à sua autoridade, e não como um ativo da empresa. Ela não compreendia que, quando David Chen, da SolarTech Industries, me ligava diretamente em vez de passar pela central, não era por quebra de protocolo. Era porque construímos, ao longo de 14 anos, uma relação baseada em respeito mútuo e colaboração bem-sucedida. Enquanto eu estava sentada naquela sala de conferências fria, observando a expressão satisfeita de Samantha, percebi que aquele momento vinha se desenhando desde o dia em que ela entrou ali. Ela claramente queria uma razão para me tirar do caminho, e a justificativa conveniente da redução de pessoal acabou dando o argumento que ela precisava. O que ela não percebeu foi que havia acabado de cometer o maior erro da própria carreira. Olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais com antecedência. A forma como Samantha interrompia minhas ligações com clientes, insistindo em participar de conversas que, por anos, fluíam perfeitamente sem supervisão. O modo como ela examinava cada relatório de despesas que eu enviava, questionando almoços de trabalho que sempre foram prática comum, muito antes de ela sequer se formar. E os comentários sarcásticos sobre métodos ultrapassados durante as reuniões, sempre direcionando o olhar para mim enquanto falava. Minha relação com a Westbrook Dynamics nem sempre foi assim tão complicada. Quando comecei, há 14 anos, recém-saída de um divórcio difícil e precisando de estabilidade para meus 2 filhos pequenos, aquela oportunidade pareceu uma chance de recomeçar. Meu chefe na época, Robert Harrison, decidiu apostar em mim, mesmo com minha pouca experiência em gestão de contas. Jennifer, ele me disse durante a entrevista, posso ensinar a parte técnica do trabalho, mas não consigo ensinar alguém a realmente se importar com as pessoas. Você tem isso, e é o que forma um grande gerente de contas. Ele estava certo. Com o passar dos anos, construí relações com clientes que iam muito além de uma relação comum entre empresa e cliente. Quando Thomas Reed, da Grandstone Manufacturing, enfrentava a doença do pai,
Fui eu quem o ajudou a reorganizar prazos de entrega para que ele pudesse cuidar da família. Quando Patricia Vance, da Emerald Marketing, lançou uma nova divisão, trabalhei além do horário para garantir que tudo saísse conforme o planejado, mesmo abrindo mão de compromissos pessoais. Quando Michael Torres, da Nexus Development, celebrava a formatura da filha, fui eu quem fez questão de perguntar sobre aquele momento durante nossa reunião trimestral. Essas não eram apenas relações comerciais. Eram laços construídos ao longo de anos de confiança, consistência e cuidado verdadeiro com o sucesso de todos os envolvidos. Meus clientes não trabalhavam com a Westbrook Dynamics apenas por preços competitivos ou pelos serviços oferecidos. Eles permaneciam porque sabiam que, ao entrar em contato, falariam com alguém que compreendia seus negócios, lembrava de seus desafios e se importava genuinamente com os resultados. Mas, para Samantha, tudo isso parecia inadequado. Em uma reunião particularmente desconfortável, cerca de 3 semanas antes, ela me chamou de lado e disse: Jennifer, você precisa entender que nossos clientes pagam por um serviço, não por amizade. Acho que você se envolveu demais nesses relacionamentos. Naquele instante, permaneci em silêncio, mas hoje vejo que aquilo já fazia parte da construção do caso contra mim. A ironia era evidente. Enquanto Samantha criticava meu envolvimento, nosso departamento apresentava os melhores resultados da empresa. Nossa taxa de retenção de clientes era de 94%. O valor médio dos contratos havia crescido 30% nos últimos 3 anos, e nossos índices de satisfação estavam entre os mais altos do setor. Ainda assim, nada disso parecia relevante para alguém mais interessada em afirmar poder do que em compreender o que realmente sustentava o sucesso do negócio. O ponto decisivo veio cerca de 2 semanas antes daquela reunião de segunda-feira, durante o que deveria ser apenas mais um encontro rotineiro com o cliente. Patricia Vance, da Emerald Marketing, entrou em contato comigo diretamente, como sempre fazia, para discutir algumas preocupações em relação ao cronograma de um projeto. Era uma conversa simples, daquelas que eu já havia conduzido centenas de vezes. Mas dessa vez, Samantha fez questão de participar da chamada. Patricia, aqui é Samantha Kerr, supervisora da Jennifer. Ela interrompeu nos primeiros 5 minutos. Quero garantir pessoalmente que todas as suas preocupações sejam tratadas no nível de gestão adequado. O tom que ela adotou foi condescendente, tanto com Patricia quanto comigo. Observei sem poder intervir, enquanto a conversa se tornava cada vez mais tensa, com Patricia visivelmente desconfortável diante da postura agressiva de Samantha, em uma discussão que deveria ser colaborativa. Depois que encerramos, Patricia me enviou um e-mail particular que jamais esqueci. Jennifer, trabalho com você há 8 anos e nunca precisei lidar com alguém falando comigo como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma parceira a ser apoiada. Essa é a nova direção da Westbrook Dynamics? Porque, se for esse o caso, precisamos ter conversas sérias sobre o nosso futuro juntos. Encaminhei esse e-mail para Samantha, acreditando que isso poderia ajudá-la a perceber o impacto que sua abordagem estava causando. Em vez disso, ela me chamou à sua sala e me acusou de minar sua autoridade e incentivar reclamações de clientes. Foi nesse momento que percebi que não importava o quanto eu agisse com profissionalismo, nem o quanto tentasse me adaptar ao novo modelo dela, ela já havia decidido que o problema era eu. O anúncio da redução de pessoal, quando finalmente veio, foi quase um alívio. Não porque eu quisesse sair. Eu amava meu trabalho e tinha orgulho do que havia construído ali, mas porque significava que a incerteza finalmente chegava ao fim. Samantha claramente queria uma razão para me tirar do caminho, e acabou encontrando uma justificativa. Precisamos otimizar nossas operações e eliminar redundâncias, explicou ela para a sala cheia de rostos atônitos. A posição de Jennifer, embora tenha sido valiosa no passado, não se alinha com nossa nova direção estratégica. A forma como ela disse aquilo, com um leve sorriso de satisfação, deixou evidente que não se tratava apenas de eficiência empresarial. Era algo pessoal. Enquanto eu arrumava minhas coisas naquela tarde, meus colegas não paravam de passar pela minha mesa para demonstrar incredulidade e indignação.
Isso é um absurdo, sussurrou meu colega David. Você é a base deste departamento. Como podem achar que isso é uma boa ideia? Mas eu apenas sorri e agradeci pelo apoio. Eu já havia aprendido há muito tempo que queimar pontes raramente leva a algo positivo. O que Samantha não sabia e não poderia saber, já que nunca se deu ao trabalho de entender os fundamentos do nosso negócio, era que ela acabara de iniciar uma reação em cadeia que mudaria toda a empresa. Meus relacionamentos com os clientes não eram simples formalidades profissionais. Eram conexões invisíveis que sustentavam nossas parcerias mais importantes. Passei a noite de segunda-feira em casa, sentada na varanda com uma taça de vinho, observando o pôr do sol pintar o horizonte de Charlotte em tons de laranja e rosa. Pela primeira vez em meses, senti uma estranha sensação de tranquilidade. A tensão constante de ter que andar com cuidado perto de Samantha havia desaparecido, substituída por uma mistura incomum de incerteza e liberdade. Meu telefone vibrou durante toda a tarde com mensagens de ex-colegas expressando indignação, mas eu o desliguei perto da hora do jantar. Eu precisava de espaço para refletir. Na manhã de terça-feira, meu celular estava lotado de notificações. Havia 17 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto e 67 e-mails. Meu primeiro pensamento foi que algo havia acontecido com um dos meus filhos. Em seguida, comecei a verificar as mensagens, ficando cada vez mais confusa. Não eram emergências pessoais. Eram contatos profissionais de ex-clientes. A primeira mensagem de voz era de Thomas Reed, da Grandstone Manufacturing, e sua voz estava tensa, carregada de irritação contida. Jennifer, acabei de saber o que aconteceu. Isso é completamente inaceitável. Estou tentando falar com alguém da Westbrook desde ontem à tarde, e ninguém parece saber nada sobre os prazos do nosso projeto. Preciso falar com você imediatamente sobre o nosso contrato. A segunda mensagem era de Patricia Vance, da Emerald Marketing, e ela parecia ainda mais abalada. Jennifer, eles não podem simplesmente te desligar sem consultar os principais clientes. Temos 3 projetos em andamento com prazos para o mês que vem, e você é a única pessoa que entende as especificações. Deixei 4 recados para quem assumiria sua função e, pelo visto, ainda não designaram ninguém. Isso é um desastre. À medida que eu continuava ouvindo as mensagens, um padrão começou a se formar. Vários dos meus principais clientes entraram em contato, não apenas para demonstrar solidariedade pela minha situação, mas também para expressar preocupações reais sobre a continuidade de seus projetos. David Chen, da Solar Tech Industries, foi especialmente direto. Jennifer, não sei que tipo de estratégia a Westbrook está adotando, mas se eles acham que podem simplesmente retirar a única pessoa que realmente entende do nosso negócio e esperar que comecemos do zero com outra, estão completamente enganados. Me ligue de volta. Precisamos conversar. Peguei uma xícara de café e comecei a retornar as ligações. As conversas que vieram em seguida foram, ao mesmo tempo, reconfortantes no aspecto pessoal e intensas do ponto de vista profissional. Cada cliente demonstrou preocupação genuína com o meu bem-estar. Mas mais do que isso, muitos compartilhavam o mesmo sentimento. Eles trabalhavam com Jennifer Callaway, não apenas com a Westbrook Dynamics, e minha saída repentina foi interpretada como uma quebra na relação comercial. Jennifer, disse Patrícia quando retornei sua ligação, quero que você entenda uma coisa. Quando assinamos nosso contrato com a Westbrook há 3 anos, foi por sua causa. Sim, a empresa tinha preços competitivos, mas o que realmente pesou foi saber que teríamos alguém que se importava com o nosso sucesso. Se você não está mais lá, sinceramente, não sei por que deveríamos continuar. Michael Torres, da Nexus Development, foi ainda mais direto. Estou nesse mercado há 25 anos, disse ele. Já trabalhei com dezenas de fornecedores, e a maioria nos vê apenas como mais um número. Vocês sempre nos trataram como parceiros. Isso não é algo que se substitui facilmente por qualquer outra pessoa na equipe. Ao meio-dia de terça-feira, eu já havia conversado com alguns dos meus principais clientes, e muitos deles demonstraram preocupação, ainda que com reações diferentes. Vários perguntaram se eu pretendia seguir para outra empresa em breve, pois teriam interesse em continuar nossa relação profissional. De alguma forma,
seja qual fosse o caminho que eu decidisse seguir. Foi nesse momento que percebi que Samantha havia cometido um erro de cálculo grave. Ela partiu do princípio de que os relacionamentos com os clientes eram intercambiáveis, que o valor que eu entregava à empresa poderia ser facilmente substituído por outra pessoa que soubesse seguir os mesmos roteiros e procedimentos. Ela não compreendia que relações comerciais, especialmente no nosso setor, são construídas com base na confiança, algo que leva anos para se consolidar e pode ser perdido em instantes. A manhã de quarta-feira trouxe a primeira onda de consequências formais. Eu estava tomando café da manhã quando meu telefone tocou. Era Patricia Vance, mas dessa vez seu tom era totalmente profissional. Jennifer, queria te informar que estou enviando uma carta formal para a Westbrook Dynamics esta manhã, solicitando uma reunião imediata para discutir o futuro do nosso contrato. Depois da nossa conversa de ontem, minha equipe e eu passamos a noite revisando o contrato e identificamos uma cláusula que nos permite rescindi-lo por justa causa caso ocorram mudanças relevantes na equipe de atendimento sem o nosso consentimento. Quase me engasguei com o café. Patrícia, não quero que você tome nenhuma decisão que possa prejudicar seu negócio por causa do que aconteceu comigo. Não se trata de lealdade, Jennifer. Embora eu valorize tudo o que você fez por nós ao longo dos anos, trata-se de proteger nossos interesses comerciais. Temos projetos importantes previstos para o próximo trimestre, e o conhecimento que você construiu sobre nossas operações não é algo que possa ser transferido em um simples treinamento. Se a Westbrook quiser manter nossa parceria, precisa encontrar uma forma de te trazer de volta, seja revertendo a decisão deles ou firmando algum tipo de contrato de consultoria. Uma hora depois, David Chen ligou com uma situação parecida. Jennifer, estou solicitando formalmente uma reunião de revisão contratual com a alta administração da Westbrook. Se eles não conseguirem garantir que os prazos e padrões de qualidade do nosso projeto serão mantidos sem você, a SolarTech precisará considerar outras alternativas. Minha equipe já entrou em contato com 3 concorrentes deles para conversas iniciais. Ao longo das semanas seguintes, a situação foi se agravando até um nível que eu jamais poderia ter imaginado. Thomas Reed, da Grandstone Manufacturing, não apenas solicitou uma reunião, como também iniciou um processo formal de revisão contratual que poderia levar à rescisão, caso a Westbrook não restabelecesse uma estrutura de equipe semelhante à que existia quando o contrato foi firmado. Sua comunicação foi enviada com cópia para o diretor executivo da Westbrook, seu consultor jurídico e todo o conselho administrativo. Michael Torres seguiu por outro caminho. Em vez de ameaçar romper o contrato, ele interrompeu temporariamente todos os projetos em andamento, até que uma análise completa da capacidade de atendimento e das mudanças na equipe fosse realizada. Isso paralisou na prática contratos ativos de valor elevado até que a Westbrook conseguisse apresentar garantias sobre a continuidade dos projetos. O golpe mais duro veio de Patricia Vance na sexta-feira. Ela não apenas considerou sair, como iniciou o processo para encerrar a parceria. Sua comunicação foi direta e profissional. Devido a mudanças significativas na equipe responsável pelo atendimento, sem consulta prévia ao cliente, a Emerald Marketing está exercendo seu direito de encerrar este contrato. Transferiremos nossas operações para um fornecedor que possa oferecer o nível de atenção personalizada e conhecimento que nossos projetos exigem. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação de alguém inesperado. Robert Harrison, meu antigo chefe, que havia se aposentado 3 anos antes. Jennifer, disse ele, espero que não se importe, mas Patricia Vance me ligou esta manhã. Ela queria minha opinião sobre a situação na Westbrook e também perguntou se eu tinha alguma recomendação de fornecedores alternativos. Ele fez uma pausa antes de continuar. Eu disse a ela que o melhor profissional que eu poderia indicar era você, caso tivesse interesse em abrir sua própria consultoria. A ideia ainda não havia passado pela minha cabeça, mas conforme Robert explicava, tudo começou a fazer sentido. Você tem os contatos, a experiência e principalmente a confiança dos clientes. O que falta é apenas a estrutura do negócio. Patricia deixou claro que, se você decidir seguir por esse caminho,
a Emerald Marketing teria interesse em trabalhar com você de forma independente. Ao final daquela semana, eu já havia recebido manifestações semelhantes de outros 3 ex-clientes. O que começou como uma demissão estava, aos poucos, começando a se transformar na base de algo totalmente novo. Na manhã de segunda-feira da semana seguinte, decidi passar em frente ao prédio da Westbrook Dynamics, a caminho de uma reunião com um advogado especializado em empresas. Não era por vingança. Eu realmente queria entender como a empresa estava lidando com a situação que vinha se agravando nos últimos dias. O que vi no estacionamento já dizia muito. O carro de Samantha estava lá às 7h30 da manhã, junto com os veículos de 3 membros da alta gestão. Era evidente que reuniões urgentes estavam acontecendo. Mais tarde naquele dia, meu ex-colega David me ligou com uma atualização ao mesmo tempo surpreendente e previsível. Jennifer, você precisa saber o que aconteceu hoje cedo. Samantha convocou uma reunião geral às 8 horas e parecia exausta, como se não dormisse há dias. Pelo que tudo indica, a equipe executiva passou o fim de semana inteiro lidando com a crise. Segundo David, a dimensão do problema com os clientes era ainda maior do que eu imaginava. Além das 3 contas principais que já haviam encerrado ou interrompido seus contratos, outros 2 clientes importantes solicitaram reuniões para reavaliar seus acordos. A empresa passou a enfrentar a possibilidade de perder uma parte significativa da receita de suas principais contas ao longo dos próximos meses. E a melhor parte, continuou David, foi quando Samantha tentou culpar você pela situação, dizendo que sua postura com os clientes teria provocado essa reação. Ela chegou a insinuar que você influenciou essas empresas a se posicionarem contra a Westbrook. A equipe executiva não acreditou nisso. O diretor executivo, William Bradford, fez questionamentos bastante diretos sobre como a liderança do departamento poderia desconhecer o quanto os principais relacionamentos com clientes estavam ligados a profissionais específicos. Quando Samantha não conseguiu apresentar respostas convincentes, ele iniciou uma avaliação formal da liderança dela, que acabou resultando em sua saída algum tempo depois. David disse que Bradford pediu especificamente para conseguir minhas informações de contato. Ele quer marcar uma reunião para discutir opções para me trazer de volta, possivelmente com uma promoção relevante e um aumento de salário. Agradeci a David pelas informações, mas não consegui conter um leve sorriso diante da ironia. 2 semanas antes, Samantha estava absolutamente segura de que eu era dispensável. Agora, toda a equipe executiva tentava corrigir os danos provocados pela decisão dela. Mas a verdade é que já era tarde demais para a Westbrook Dynamics. Não por vingança, e sim porque a situação da empresa já havia mudado. Naquela tarde, me reuni com Patricia Vance e Michael Torres para concluir os termos da minha nova empresa de consultoria, a Callaway Client Relations. Patrícia demonstrou interesse em trabalhar comigo de forma independente caso eu abrisse minha própria consultoria, e Michael se colocou à disposição para servir como referência para outros clientes em potencial. Ao longo de algumas semanas, comecei a fechar acordos com alguns ex-clientes da Westbrook, enquanto outras empresas também passaram a demonstrar interesse. A confirmação mais significativa veio quando recebi uma ligação de David Chen. Jennifer, queria te avisar que a Solar decidiu iniciar um processo formal de revisão contratual com a Westbrook. Mas, mais importante, queria saber se você teria interesse em um modelo de negócio bem diferente. A proposta de David superou tudo o que eu imaginava. A SolarTech estava expandindo suas operações e precisava de alguém para gerenciar o relacionamento com diversos fornecedores parceiros. Em vez de me contratar apenas como consultora, eles queriam me trazer como vice-presidente de relações com fornecedores, com uma proposta de remuneração significativamente maior do que a que eu tinha na Westbrook. A vaga é sua, se você quiser, disse David. Mas quis falar com você primeiro, porque sei que está começando sua própria consultoria. Pela primeira vez desde o início de toda aquela situação, me vi diante de uma escolha entre 2 ótimas oportunidades. Em vez de tentar me recuperar rapidamente da decisão equivocada de outra pessoa, naquela manhã de terça-feira, exatamente 2 semanas depois de Samantha ter anunciado minha demissão, tomei minha decisão. Liguei para David Chen e aceitei o cargo na SolarTech Industries, com uma condição:
Queria manter minha consultoria para atender alguns clientes selecionados durante a noite e aos fins de semana. Ele concordou na hora, entendendo que meus contatos externos só fortaleceriam minha capacidade de atender às demandas da SolarTech. A notícia começou a circular rapidamente pela comunidade empresarial de Charlotte. Na quinta-feira, eu já havia recebido ligações de parabéns de diversos contatos do setor, incluindo executivos de empresas que nunca haviam trabalhado com a Westbrook Dynamics. A informação se espalhou de que alguns clientes não apenas haviam se afastado da Westbrook, como também passaram a buscar novas alternativas, incluindo trabalhar comigo. A tarde de sexta-feira trouxe o momento mais marcante de toda aquela experiência. William Bradford, da Westbrook Dynamics, me ligou pessoalmente para tentar uma última vez me convencer a voltar. A proposta dele incluía um cargo de liderança, aumento de salário, maior autonomia e um pedido formal de desculpas por parte do conselho administrativo. Mas já era tarde. Sr. Bradford, eu disse, agradeço a proposta, mas já aceitei um cargo que me oferece crescimento financeiro e respeito profissional. Mais do que isso, aprendi que meu valor não depende do reconhecimento de uma única empresa. A conversa foi educada, porém breve. Não fazia sentido ficar presa ao que poderia ter acontecido quando o futuro já estava tão claramente definido diante de mim. Naquele fim de semana, recebi a notícia final que encerrou toda aquela fase. David, do meu antigo departamento, ligou para me contar que a Westbrook Dynamics havia iniciado discussões sobre reestruturar as operações em Charlotte, com a possibilidade de integração com a unidade de Atlanta. A perda de clientes importantes tornou a operação local financeiramente inviável. Jennifer, ele disse, espero que você saiba que todos aqui entendem o que realmente aconteceu. Samantha destruiu em pouco tempo algo que você levou anos para construir. Não senti satisfação com a queda da Westbrook, apenas uma sensação silenciosa de reconhecimento pelas minhas contribuições terem sido relevantes, mesmo que alguém não tenha sido capaz de enxergar isso. 6 meses depois, eu estava instalada no meu novo escritório na SolarTech Industries, com vista para o horizonte de Charlotte, através de janelas amplas que iam do chão ao teto. Meu cargo era de vice-presidente de parcerias estratégicas, e minhas responsabilidades haviam se expandido muito além do que havia sido inicialmente proposto. David Chen estava certo ao dizer que minha habilidade com relacionamentos seria útil em várias áreas da empresa. O trabalho com os clientes da Callaway também cresceu além das minhas expectativas. O que começou como uma maneira de manter contato com alguns ex-clientes acabou se transformando em uma consultoria especializada em gestão de relacionamento entre empresas. Eu já atendia alguns clientes e vinha ampliando essa base de forma gradual, sempre com cuidado para não comprometer a qualidade do serviço. O desenvolvimento mais inesperado aconteceu quando Patricia Vance me indicou para palestrar em uma conferência regional de liderança empresarial, abordando a importância dos relacionamentos pessoais no ambiente profissional. A apresentação teve uma repercussão tão positiva que fui convidada a escrever um artigo para a revista Business Excellence sobre o valor pouco percebido das relações autênticas com clientes. Algum tempo depois, recebi uma mensagem no LinkedIn de alguém com quem não falava há meses, Samantha Kerr. Ela havia conseguido um novo emprego em uma empresa menor, em Raleigh, e queria me parabenizar pelo meu sucesso, além de esclarecer possíveis mal-entendidos do passado. Li a mensagem 2 vezes antes de apagá-la sem responder. Algumas conexões, depois de rompidas, simplesmente não fazem sentido retomar. No dia seguinte, almocei com Robert Harrison, meu antigo chefe, que foi o primeiro a me incentivar a valorizar a construção de relacionamentos em vez de uma visão puramente transacional. Jennifer, disse ele durante a sobremesa, tenho acompanhado sua trajetória profissional com muito orgulho. Você provou que fazer a coisa certa, mesmo quando não é reconhecido, acaba sendo valorizado pelas pessoas certas. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, percebi que ele estava absolutamente certo. Enquanto eu estava sentada no meu novo escritório, observando a movimentação intensa de uma empresa que realmente valorizava o que eu tinha a oferecer, entendi que o sorriso frio de Samantha naquela segunda-feira de manhã tinha sido, na verdade, um impulso inesperado para algo melhor. Às vezes, a melhor resposta não é tentar derrubar alguém. É construir algo tão sólido e bem-sucedido que a atitude dessa pessoa simplesmente deixa de ter importância na sua vida.
Jennifer Callaway construiu algo que nenhuma empresa conseguiu mensurar: confiança. E é justamente isso que transforma profissionais comuns em indispensáveis. O erro da empresa não foi demitir alguém experiente. Foi não entender o que realmente sustentava seus resultados. Em ambientes corporativos, é comum valorizar números, processos e cargos, mas ignorar o fator humano que conecta tudo isso. Relações levam tempo para serem construídas, mas podem ser destruídas em decisões impulsivas. O silêncio estratégico de Jennifer após sua demissão não foi fraqueza, foi consciência. Ela não precisou reagir, porque o próprio sistema revelou suas falhas. No fim, quem depende apenas de estrutura perde para quem constrói influência real. E talvez a maior virada dessa história não seja a queda da empresa, mas o momento em que ela percebe que nunca teve controle de verdade. Essa história deixa uma lição clara. Nunca construa sua carreira apenas dentro de uma estrutura. Construa algo que exista além dela. Jennifer não perdeu o emprego. Ela perdeu um ambiente que já não compreendia seu valor. A diferença é sutil, mas muda tudo. Empresas podem oferecer estabilidade, mas raramente garantem reconhecimento proporcional ao impacto que você gera. Quando você constrói relações sólidas, entrega consistência e gera confiança, você cria um ativo que não pode ser demitido. Samantha acreditava que cargos definem relevância, mas ignorou que influência não se impõe, se conquista. E quando decisões são tomadas sem entender isso, o custo não é imediato, mas inevitável. No final, quem investe em valor real nunca precisa implorar por espaço. O mercado abre portas naturalmente. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Jennifer, teria aceitado voltar com promoção? Ou entenderia que algumas portas, uma vez fechadas, revelam que nunca deveriam ter sido reabertas? Em que momento a liderança da empresa deixou de perceber que o verdadeiro valor estava nas relações construídas por Jennifer e não nos cargos formais? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui, cada vídeo é mais do que uma história. É um alerta.